Olá pessoal, eu sou o professor Ricardo Andreucci, eu sou procurador de Justiça Criminal do Ministério Público de São Paulo, onde eu já atuo há mais de 27 anos, sou mestre, doutor e pós-doutor em Direito, professor universitário, professor de cursos preparatórios para ingresso nas carreiras jurídicas e OAB, e também tenho algumas obras publicadas pela editora Saraiva. Tenho a satisfação de estar aqui com vocês para este Aprendi Mais Essa, onde nós vamos abordar um assunto muito interessante, que é o assunto das medidas de segurança, né, pessoal? As medidas de segurança, que são uma espécie de sanção penal. Então, nós temos duas espécies de sanção penal, né? Nós temos a pena e temos a medida de segurança. A pena nós aplicamos aos imputáveis. A medida de segurança nós aplicamos aos inimputáveis por doença mental ou desenvolvimento mental retardado e também, eventualmente, aos semi-imputáveis, tá bom? Então, a medida de segurança é uma espécie de sanção penal. Ela se baseia, pessoal, fundamentalmente, a medida de segurança, na periculosidade. Por quê? Porque nós aplicamos a medida de segurança para os inimputáveis que não têm capacidade de entendimento e de determinação, ou seja, eles são inimputáveis e, portanto, eles não podem receber pena, eles recebem medida de segurança, tá certo? Então, na verdade, o Código Penal trata dessa sistemática. E aí é que nós vamos colocar para você, então, as telas, aí você vai me acompanhar, tá? O artigo 96, ele diz assim, as medidas de segurança são duas modalidades, então, hein? Internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, ou a falta, outro estabelecimento adequado, é a chamada medida de segurança detentiva, e a sujeição a tratamento ambulatorial, que é a medida de segurança restritiva, tá? Parágrafo único, extinta a punibilidade, não se impõe medida de segurança nem subsiste a que tenha sido imposta. Claro, extinguiu a punibilidade, não se impõe medida de segurança e nem subsiste a que porventura tenha sido imposta, tá? Vamos seguir. Artigo 97. Se o agente for inimputável, o juiz determinará a sua internação. Então, a regra na medida de segurança é a internação. Então, ela diz aqui, se o agente for inimputável, o juiz determinará a sua internação. Isso é a regra, tá? Ele diz aqui, se, todavia, o fato previsto como crime for punível com detenção, poderá o juiz submetê-lo a tratamento ambulatorial. Veja que ele diz, se, todavia, o fato previsto como crime for punível com detenção, poderá o juiz submetê-lo a tratamento ambulatorial. O que eu não quero que você pense, o que eu não quero que você diga, o que eu não quero que você repita, é o que infelizmente a gente ouve às vezes na boca de alguns, né? E em algumas obras. O que se ouve que está errado, ouve-se o seguinte, se o crime for apenado com reclusão, cabe internação. Se o crime for apenado com detenção, cabe tratamento ambulatorial. Não é isso que a lei fala. A lei diz, se o agente for inimputável, o juiz determinará a sua internação. Ponto. Quer o crime seja apenado com detenção, quer o crime seja apenado com reclusão. Se, todavia, o crime for apenado com detenção, poderá o juiz submetê-lo a tratamento ambulatorial. Mas não quer dizer que todo crime apenado com detenção automaticamente é punido com tratamento ambulatorial. Não. Eu posso ter muito bem um agente inimputável que praticou um crime apenado com detenção e ser submetido à internação. Não tem problema nenhum. Tá? E o juiz vai se basear, obviamente, no laudo pericial. Porque, havendo dúvida sobre a integridade mental do acusado, ele deve ser submetido a um exame médico legal, conforme determina a lei. E quem faz esse exame? O psiquiatra forense. Tá certo, pessoal? E aí vem o artigo 26, que nos dá a tônica de tudo isso. É isento de pena, justamente não tem pena, tem medida de segurança. O agente que por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente, então ele é o inimputável, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Parágrafo único. Então, esse do caput é o inimputável. E esse do parágrafo único é o semi-imputável, tá?
A pena pode ser reduzida, então o semi-imputável pode receber pena reduzida, não é medida de segurança. Ele pode receber medida de segurança, como nós vamos ver aqui. Mas, pelo parágrafo único, ele recebe o quê? Pena reduzida de 1 a 2/3. Se o agente, em virtude de perturbação da saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, esse é o semi-imputável, tá bom? Então, tá aí, ó, de novo, o artigo 26 para você. O 97 vem no parágrafo 1º e diz assim: a internação ou tratamento ambulatorial será por tempo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação de periculosidade. O prazo mínimo será de 1 a 3 anos. Prazo mínimo. Mas ele diz aqui, ó, prazo indeterminado. Então, isso suscitou um debate. A Constituição fala que não haverá penas de caráter perpétuo. E se a gente deixa uma pessoa detida por tempo indeterminado, feriria a Constituição. Eu sempre entendi que não. Por quê? Porque a Constituição fala, me acompanha aqui no raciocínio, a Constituição fala, não haverá penas de caráter perpétuo. Medida de segurança não é pena. Então já estaria aí. Então nada impediria que a medida de segurança tivesse prazo indeterminado. O artigo 75 do Código Penal, aqui é o CP, ele diz: o tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 30 anos. Então, mais uma vez, não tem nada a ver com 97, parágrafo 1º, porque pena não é medida de segurança. Então, no meu ponto de vista, nada impediria que uma pessoa ficasse em medida de segurança por prazo indeterminado, a vida inteira, que morresse no manicômio judiciário, pela lei. Só que o Supremo vem abrandando isso e, recentemente, uma súmula do Supremo já pacificou a questão, dizendo que o prazo máximo da medida de segurança é o prazo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao delito. Foi uma das últimas súmulas do Supremo Tribunal Federal. O prazo máximo que alguém fica em medida de segurança é o tempo da pena privativa de liberdade que pudesse ser aplicada se eventualmente ele fosse imputável. Então, essa ideia de que a internação será por tempo indeterminado, ela já cedeu face à recente súmula do Supremo Tribunal Federal. Ok, pessoal? Vamos seguir? 97, tudo tem que ser feito por perícia médica, pessoal, inclusive a cessação da periculosidade. Por que o sujeito vai para o manicômio judiciário? Por que o sujeito vai para o tratamento ambulatorial? Porque ele é perigoso. É questão de periculosidade. Então, diz aí, a perícia médica realizar-se-á ao termo do prazo mínimo fixado. O prazo mínimo não é de 1 a 3 anos, porque ele diz: o prazo é indeterminado, vou voltar, o prazo é indeterminado, mas o prazo mínimo está aqui, ó, é de 1 a 3 anos. Então, fim do prazo mínimo, então o juiz não marca um prazo, o juiz põe assim: submeto a medida de segurança, internação. Prazo mínimo, de 1 a 3 anos. Acabou o prazo mínimo, faz a perícia. Então, diz aí, a perícia médica realizar-se-á ao termo do prazo mínimo fixado e deverá ser repetida de ano em ano ou a qualquer tempo, se determinar o juiz da execução. O sujeito só vai sair de lá ou só vai cessar o tratamento ambulatorial se houver a cessação da periculosidade. E aí precisa ser constatada por perícia. Certo, pessoal? Parágrafo 3º do 97, a desinternação ou a liberação será sempre condicional, devendo ser restabelecida a situação anterior, se o agente, antes do decurso de 1 ano, pratica fato indicativo da persistência de sua periculosidade. E aí, parágrafo 4º, em qualquer fase do tratamento ambulatorial, poderá o juiz determinar a internação. Claro. Se o agente, né, no caso, se essa providência for necessária para fins curativos. Às vezes, porque o tratamento ambulatorial, pessoal, é em meio aberto, né? Ele vai ao ambulatório receber medicamentos, receber remédio, passar em consultas. Ele não está detido, ele não está no manicômio judiciário, ele não está no hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Então, eventualmente, o tratamento ambulatorial pode não estar surtindo efeitos. Então, aí que vem o parágrafo 4º e diz: em qualquer fase do tratamento ambulatorial, poderá o juiz determinar a internação do agente se essa providência for necessária para fins curativos. Aí é critério do juiz, tá? E o 98 diz aí: na hipótese do parágrafo único do artigo 26 desse código, ou seja, no caso de semi-imputáveis, né? Vamos até colocar aqui. Então, parágrafo único do 26, no caso do semi-imputável,
e necessitando o condenado de especial tratamento curativo, a pena privativa de liberdade, aquela pena reduzida, pode ser substituída pela internação ou pelo tratamento ambulatorial, pelo prazo mínimo de 1 a 3 anos, nos termos do artigo anterior e parágrafos. Sabe como é que chama isso, pessoal? Sabe como é que chama isso? Isso se chama, vou pôr aqui, sistema, tá? Sistema vicariante. O que é o sistema vicariante? É o sistema que permite a aplicação de pena reduzida ou medida de segurança para o semi-imputável. Tá bom? Está no artigo 98. Só para o semi-imputável. Então, o semi-imputável pode ter ou pena reduzida, nos termos do 26, parágrafo único, ou, se ele precisar de especial tratamento curativo, o juiz pode, ao invés de dar esta pena, aplicar-lhe medida de segurança. Tá? É o chamado sistema vicariante. Certinho, pessoal? Então, artigo 99, para a gente concluir, o internado será recolhido a estabelecimento dotado de características hospitalares e será submetido a tratamento. Certo, pessoal? Então, vamos encerrando este Aprendi Mais Essa. Espero que você tenha gostado. Não é? Se você se interessou pelo tema medida de segurança, se aprofunde. Se aprofunde, pegue outras obras, vai estudar um pouquinho de psiquiatria forense, tem obras muito interessantes. E eu aproveito a oportunidade para te indicar o meu manual de Direito Penal. Editora Saraiva, da minha autoria, Ricardo Antônio Andreucci, Editora Saraiva, Manual de Direito Penal. Aqui eu tenho toda a parte geral, toda a parte especial num único volume. Uma linguagem simples, acessível, indicada tanto para profissionais do direito, como para pretendentes a carreiras jurídicas, concursos públicos, OAB e para os estudantes em geral. Tá bom? Vale a pena conferir. Manual de Direito Penal. Certo, pessoal? Então, espero que você tenha aprendido mais essa medida de segurança, tema interessantíssimo, e nos vemos numa próxima oportunidade. Obrigado pela atenção.